Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio, que é aqui para a gente estar edificando o nosso espírito e a nossa fé através da leitura da palavra. Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você na sua leitura, no seu conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Abre a tua Bíblia no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, que fala assim: Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e as jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos os escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas. E muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia, e eles afirmavam: Este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe, a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo do povo de Samaria. Também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: Que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: Por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada que vocês disseram. Depois de terem dado seu testemunho e terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalharam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Este homem era alto, funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro dos profetas de Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: Chegue perto dessa carruagem
e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado, e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que esse profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crer de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Somente até aqui. Capítulo 8. O que a gente pode aprender do capítulo 8? Aqui está bem claro dizendo sobre o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, tem que haver em nós uma prontidão. Tem que haver em nós uma certeza. O Espírito Santo fala, precisamos agir. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos dá uma ordem, é porque aquela ordem está para acontecer imediatamente. Então precisamos ter a sensibilidade para escutar a voz de Deus e saber que aquela voz que a gente está escutando é de Deus. E precisamos obedecer de prontidão, ou seja, imediatamente, quando Deus falar conosco. Entende? Se você parar para analisar aqui a história, você vai ver que existiu um imediatismo de Filipe. O Espírito Santo falou com Filipe, falou do eunuco, ele se colocou no posicionamento, ele estava ali para ajudar aquele eunuco foi salvo, porque ele acreditava em Jesus. Imediatamente, quando houve o batismo, o Espírito Santo tirou o Filipe dali e levou para um outro lugar, porque precisava de Filipe em outro lugar. É assim que Deus é conosco. Então precisamos também ser imediatistas quando Deus manda a gente ser imediatistas. Entende? Então precisamos estar atento à voz do Senhor. Precisamos estar com o nosso relacionamento com o Senhor em dia, para quando vier esses momentos, a gente saber o que fazer e ser de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós somos instrumentos do Senhor. Quando a gente entende que somos instrumentos de Deus, a gente obedece mais. Entende? Deus não faz nada só pra gente. Deus não faz nada só pra você. Deus faz através de você para alcançar outras vidas. Então é preciso ter consciência que todos nós, cada um de nós, somos instrumentos de Deus. E Ele pode usar a gente a hora que for e para o que for. Porque Ele tem a nossa guarda. Vamos colocar dessa forma. A gente pertence ao Senhor. Entende? Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar agradecendo nesse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar que precisamos buscar mais a Ti, que precisamos ter mais relacionamento contigo, para nossa sensibilidade estar aguçada e poder escutar os Seus comandos, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Pai, que a gente venha buscar a Ti em espírito e verdade, priorizando o Senhor em nossas vidas, para que a gente venha desenvolver um relacionamento contigo com maior intimidade, para a gente poder vir a escutar o Senhor conforme o Senhor for falando
e conforme o Senhor for nos mostrando para que a gente possa fazer de acordo com a tua vontade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te buscar em espírito e em verdade, gerando contigo um relacionamento de intimidade e aprofundamento, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.